Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 1º de agosto de 2024, são 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. O vídeo está saindo um pouco mais tarde, porque ainda estou estudando como é que eu vou encaixar o vídeo da Venezuela, que eu também vou fazer diariamente aqui no Mundo em Revolução, né? De ontem para hoje a gente teve mais vários ataques aqui. Os russos fizeram ataques com drones Shahed 136, os ucranianos atingiram mais várias coisas aqui na retaguarda russa, mas a grande novidade foi a troca de prisioneiros em que o Evan Gershkovich, que é um jornalista do Wall Street Journal, que estava na Rússia cobrindo a guerra e foi acusado de espionagem, foi libertado agora numa troca de prisioneiros com os americanos. Tá? Na verdade, segundo estão dizendo, foi uma troca de prisioneiros de vários países. Então foi a Rússia libertando reféns, porque é isso que esse pessoal é, né? A Rússia faz reféns de estrangeiros que estão lá em Moscou e com isso exige a libertação de prisioneiros de verdade, criminosos de verdade, que estão em outros países, né? Ou seja, não sei se é uma coisa para se alegrar, evidentemente para a família dele é uma coisa positiva, ele está sendo libertado agora, mas em termos de estratégia global, a Rússia ganhou mais essa, né? Conseguiu libertar criminosos a troco de jornalistas e pessoas que foram presas injustamente lá na Rússia, né? A gente tem a confirmação dos F-16 que estão na Ucrânia. Houve inclusive Sonic Boom, né? O boom sônico do F-16 ouvido próximo a Lviv, aqui no oeste da Ucrânia. Aonde eles estão baseados especificamente, evidentemente a gente não sabe. Os russos estão convencidos que eles estão fora do território ucraniano, que a Ucrânia não está mantendo os F-16 no território da Ucrânia, mas a gente não sabe onde é que é, na verdade. Evidentemente a Ucrânia também não vai divulgar essa informação. Há a suspeita de que já teve um bombardeiro russo derrubado por um míssil lançado a partir de um F-16. Se foi isso, já é a primeira grande vitória dos F-16 nessa guerra, mas ainda não está confirmada essa informação, a gente vai ver os dados que a gente tem aqui, né? Na linha de frente, nenhuma grande mudança. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. As notícias foram sugeridas por um monte de gente lá no site do wrevolving.com. Infelizmente, a gente mudou o site. Se você entrar agora no wrevolving.com, é um site novo, mais bacana, cheio de coisa. Mas, infelizmente, a página que eu usava para ler o nome das pessoas, ela não está funcionando. Então, eu não consigo ler o nome do pessoal que sugeriu. Vai ser corrigido, tá, gente? De hoje para amanhã já vai estar corrigido isso. Amanhã já deve voltar ao normal. É que, né, eu não posso parar o vídeo aqui por conta disso, então eu agradeço a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então falando aqui sobre a situação na Ucrânia, a Rússia usou 7 drones Shahed 136 de ontem para hoje, mas foram todos derrubados, nenhum dano significativo, né? Eu vou começar mostrando algumas coisas aqui que não foram ataques ucranianos com certeza. Então, por exemplo, esse caso aqui aconteceu um tornado no aeroporto, na base aérea de São Petersburgo ali, e isso acabou destruindo vários aviões ali na região, né? Quatro aviões foram danificados, dá para ver os aviões sendo jogados aqui pelo tornado lá no aeroporto. É lógico, isso daí não foi um ataque ucraniano, mas que bom que os russos tiveram esse prejuízo aí com a destruição dos aviões, né? Também teve uma explosão de gás que aconteceu aqui em Nizhny Tagil, na Rússia, uma cidade no interior da Rússia. Uma explosão de gás muito grande danificou vários prédios ali. Aqui o prédio destruiu completamente, né? Enfim, também não teve nada a ver com a Ucrânia, ninguém está acusando ninguém de nada, mas só para saber que a Rússia teve mais esse prejuízo aí. Agora já começam a ter algumas coisas que a gente não sabe, tá? Isso daqui é uma fábrica, a produção científica e automatizada de instrumentos em Semikhatov, em Ekaterinburg, né? É uma fábrica de instrumentos de precisão lá na Rússia. São usados para fins militares. Um grande incêndio aconteceu ali. Provavelmente não foi drone ucraniano, não se sabe de drone ucraniano, mas pode ter havido uma sabotagem aqui, né? Particularmente foi justamente no local em que se fabricam sistemas de controle e equipamento eletrônico para foguetes e tecnologia espacial, né? Então, isso daqui certamente é uma vantagem grande para a Ucrânia. Pode ter sido sabotagem, drone e foguete não foi, mas pode ter sido sabotagem, ou pode ter sido só um acidente também ali. Não temos essa certeza, né? Tem aqui outra imagem do mesmo incêndio
lá em Ekaterinburg. Dá para ver um incêndio de grandes proporções aqui. De qualquer forma, mesmo que tenha sido um acidente, a Ucrânia se beneficiou com isso. É menos uma coisa que a Rússia vai poder usar aí contra a Ucrânia nessa guerra, né? Agora, aqui a gente já está nas coisas que a gente sabe que foram ataques ucranianos de fato. Então, em Rijeka, ali no distrito de Belgorod, parece que houve uma grande explosão, um grande incêndio numa empresa de agricultura. Eles estão dizendo que é uma empresa de agricultura para não dizer que é militar, né? O fato é que esses galpões de agricultura são muito usados como bases militares. Provavelmente foi isso que os ucranianos atingiram ali em Belgorod de ontem para hoje. Agora, a grande notícia que está todo mundo falando é que justamente os F-16 estão confirmadamente na Ucrânia. O pessoal em Lviv ouviu o boom sônico, né? Boom sônico é impressionante. Eu lembro, até hoje eu lembro do dia que eu ouvi o boom sônico dos caças da aeronáutica brasileira, que fizeram um boom sônico em cima do Rio de Janeiro em 1986, se não me engano. Eu era criança, mas eu lembro direitinho. Cara, é uma explosão significativa, um barulho realmente muito grande, né? Quando o avião passa da velocidade subsônica para a velocidade supersônica, né, há um agrupamento de ondas de áudio e realmente dá um boom enorme, tudo treme, coisa e tal. E tem gente que diz até hoje que foi meio que um erro da aeronáutica ter feito isso em cima do Rio de Janeiro, mas aconteceu, né, foi justamente na época das Malvinas. Eu não lembro exatamente o caso, mas passou os jatos da Força Aérea Brasileira em cima do Rio de Janeiro e entraram em velocidade sônica por aqui. Foi um boom sônico realmente, é muito fácil de distinguir. Depois que você ouviu uma vez, em Lviv se ouviu esse boom sônico aqui na Ucrânia, né? Segundo a informação, a Ucrânia já recebeu 6 F-16 da Holanda. É um número muito pequeno, mas deve vir mais da Dinamarca por aí. E o grande número é o da Bélgica. A Bélgica que prometeu 70 deles, né? Então, mas a Bélgica só chega ano que vem. Então, por enquanto, é mais para os ucranianos realmente começarem algumas ações isoladas. E estão dizendo, tá? Aqui, ó, o Jonas Robert está falando aqui que recebeu relatórios de que a Ucrânia derrubou um bombardeio russo com um F-16. A gente não tem certeza ainda, mas é uma informação que pode ser verdadeira, sem dúvida alguma. Os F-16, o objetivo deles, neste primeiro momento, é justamente fazer a defesa antiaérea da Ucrânia. E vocês lembram que ontem houve um grande número de drones contra a Ucrânia e havia preparação russa para um grande bombardeio, e esse bombardeio acabou não acontecendo? Pode ser que seja justamente porque os russos perceberam que agora os bombardeios deles podem ser, os aviões bombardeios deles podem ser atingidos no ar e decidiram abortar a operação. Não estou dizendo que isso tenha acontecido, é uma hipótese que a gente está elaborando aqui, né? O fato é que vamos aguardar essa confirmação, porque pode ser algo que realmente mude essa guerra, se a Ucrânia agora tem capacidade de derrubar os aviões russos. E lembra que os Estados Unidos explicitamente autorizou a Ucrânia a usar armas ocidentais contra aviões no ar. A Ucrânia está proibida de usar armas ocidentais para atingir aviões em solo, nas bases aéreas russas. Mas o avião que está no ar pode ser atingido. Então, pode ter sido exatamente isso que aconteceu nesse caso e que acabou levando a abortar o grande ataque que estava previsto para ontem. Acabou que ontem teve um grande ataque, mas só de drone Shahed, e os drones Shahed foram todos derrubados, eles não causam grandes danos na Ucrânia, né? Aqui, ó, aqui um post feito por um pessoal dos russos, né? Os russos estão convencidos que os F-16 estão lá na Polônia, nos países bálticos, em algum outro lugar, e não na Ucrânia. Aqui, ó, o time de um sistema de antiaéreo descobriu 2 caças F-16. As aeronaves não decolam e pousam em campos aéreos ucranianos, isso foi confirmado pelos nossos radares. Presumivelmente são de campos aéreos nos países bálticos, né? Letônia, Estônia e Lituânia, é o que eles estão dizendo aqui. De novo, a gente não sabe, a Ucrânia não vai falar, a gente não vai ficar sabendo se é isso mesmo, ou se é na Ucrânia e coisa e tal. Presumivelmente dos campos aéreos nos países bálticos, eles voam na linha de combate sobre a região de Donetsk. Eles estavam carregando Storm Shadow e, para sua própria segurança, mísseis ar-ar, né? O AIM-120, AIM-7, o AIM-9. Ou seja, mísseis que podem chegar a 180 km de alcance, outros com alcance menor para combate mais próximo, né? Então,
vamos descobrir aí se isso realmente tem alguma coisa, se isso teve algum resultado no final das contas. Excelente notícia, né? Bom, também os ucranianos atingiram, aparentemente, uma fábrica de tecido em Olesk, né? Olesk, a gente está falando nessa região aqui, Olesk aqui, próximo de Kherson. Aparentemente, a fábrica de tecido estava sendo usada regularmente por tropas russas. Yunost é o nome da fábrica de tecido, né? Tá pegando fogo ali na região de Olesk. Bom, esse caso aqui foi um caso curioso, né? Um ucraniano postou no Telegram dele uma situação que eles conseguiram enganar os russos e tomar uma posição dos russos e matar os russos, enganando pelo rádio, né? Eles capturaram um rádio russo e enganaram 2 russos para não atirar neles, porque eles seriam russos que estavam chegando e coisa e tal. E no final das contas acabaram atirando com drones nos russos. Quando os russos perceberam a coisa, eles fugiram, mas acabaram sendo atingidos por drones, né? Acabaram sendo mortos, né? O mesmo caso sendo contado aqui por várias contas, né? O pessoal falando que foi a 3ª Brigada de Assalto que fez essa operação épica. E por que conseguem fazer isso? Por aquela vantagem que eu já falei para vocês, né? Os ucranianos, muitos ucranianos, falam russo fluentemente, né? Que, fato, a maior parte dos ucranianos pode falar tanto ucraniano quanto russo. Os russos mal conseguem falar, ponto, né? Nem falar russo eles falam, né? E aí foram soldados do grupamento Azov que capturaram um rádio inimigo, enganaram os russos a ir até eles. Então, olha só, foi pior ainda. Os russos foram enganados para ir até ele e quando vieram, receberam fogo e artilharia e foram mortos desse jeito. E os ucranianos tomaram as posições aqui, né? Eles são tão estúpidos e coisa e tal. Isso a gente já mencionou, que é curiosamente, né, uma arma que os ucranianos têm devido a essa tendência imperialista da Rússia, né? A Rússia há séculos tenta extinguir o idioma ucraniano. Então, quando a Ucrânia estava na União Soviética, né, havia uma pressão muito grande para as pessoas aprenderem russo e coisa e tal, e como resultado, boa parte da população da Ucrânia fala russo muito bem, né? Os russos, ao contrário, nenhum fala ucraniano. Então os ucranianos acabam tendo uma vantagem enorme. Eles conseguem fazer essas operações disfarçadas dentro do território russo ou com pessoas russas com muito mais facilidade. O biotipo é muito parecido e eles falam russo fluentemente. Os russos não têm como saber que se trata de um ucraniano, ao passo que é raríssimo um russo que fala ucraniano. Então, quando um ucraniano tem qualquer dúvida sobre se a pessoa é russa ou ucraniana, basta ele falar alguma coisa em ucraniano que rapidamente vai distinguir isso daí, vai perceber, porque mesmo a parte do pessoal ucraniano que mora na Ucrânia, mas fala russo, e existe sim uma população grande de ucranianos que falam russo, eles sabem alguma coisa de ucraniano. Então, os russos não sabem nada de ucraniano. Então, excelente notícia isso daí, né? Bom, teve também mais um lançador de foguetes RBU-6000 lá em Kharkiv, que foi destruído também. Está aqui a destruição dele lá em Kharkiv. Parece que os ucranianos avançaram bem lá em Kharkiv, tá? Principalmente em Starítsia. Parece que os ucranianos retomaram uma boa parte dessa área aqui em Starítsia, mas vamos aguardar para ver aqui exatamente qual é a situação, né? Bom, aqui um outro ataque ucraniano. O pessoal da 47ª Brigada Mecanizada descobriu um grupo de 13 russos que estavam se escondendo em uma casa ali e acabaram destruindo todos eles aqui, acabando com o esconderijo dos russos. E finalmente temos aqui mais uma outra coluna blindada russa em direção a Konstantinivka. Provavelmente ainda aquele ataque que a gente falou uns dias atrás, que foi um ataque muito grande russo e que acabou não dando certo, acabou falhando totalmente ali em Konstantinivka. Konstantinivka fica nessa região aqui, né? Bem aqui atrás, aqui próximo de Vuhledar. Konstantinivka nessa região aqui, né? Agora, a Astra Intel está trazendo aqui a informação sobre falta de pessoal nas tropas russas. E, de fato, a gente tem notado isso, né? Como eu falei para vocês, por mais que os russos estejam nesse momento conseguindo avançar pequenos trechos, que os ucranianos também estejam com falta de pessoal, o fato é que os russos também estão com pouca capacidade nessa área, né? Ou seja, a capacidade dos russos de continuar essa guerra de atrito, de continuar avançando, está chegando ao fim muito rapidamente, né? Aqui tem a descrição do pessoal, o cara reclamando. Agora, como diz a Astra Intel aqui, infelizmente eles estão falando apenas sobre dificuldade em repor perdas dos russos, né? Ou seja, quando eles perdem pessoal, eles têm dificuldade de repor. As aberturas na linha de frente que existiam em 2022 não estão mais ali, né? Ou seja, infelizmente,
ofensivas como a Ucrânia fez ali em Kharkiv e em Kherson em 2022, retomando grandes áreas do território ucraniano, não estão mais tão fáceis assim, mas a situação está ficando pior para os russos. À medida que a coisa for continuando, que continuar nesse sentido, essas aberturas podem voltar a existir mais adiante, né? Vamos aguardar isso daí, principalmente com os ucranianos agora fazendo a mobilização e tendo mais tropas também. Vamos falar aqui sobre os mapas do Polé-Volán. Aqui em Chassiviar, nenhuma mudança. Bakhmut está aqui, Chassiviar, os russos têm avançado nessa direção, mas não conseguem passar do canal de irrigação que tem aqui na região, né? Aqui na região de New York e Toretsk, teve um pequeno avanço russo aqui, mas nada significativo. Parece que o front está estabilizado nessa região aqui, né? Aqui em Ocheretny, em Progress, mais uma vez um pequeno avanço aqui. Ontem não teve avanço nenhum, hoje teve um pequeno avanço. Não é nada muito crítico. Como eu falei para vocês, essa região aqui é esperado que agora os russos vão conseguir avançar mais. Não sabemos onde é a próxima linha defensiva ucraniana aqui, né? O grande problema foi justamente a cidade de Progress, que foi tomada pelos russos com muita facilidade devido a erros ucranianos, e agora não tem jeito, né? Foi rompida a linha defensiva aqui, os russos vão conseguir avançar. Mas de qualquer forma, embora isso aqui seja preocupante, não é algo que seja absurdamente preocupante, absurdamente crítico, né? Os russos, mais uma vez, não vão conseguir avançar de forma significativa. E também aqui em Krasnohorivka avançaram um pouquinho aqui, mas nada significativo. Finalmente, aqui na região de Kupiansk, teve também um pequeno avanço russo aqui a leste de Sinkivka, mas também sem mudanças significativas, né? Ou seja, continua na linha de frente o mesmo panorama que a gente tem visto. Os ucranianos estão com falta de pessoal, estão com a situação crítica na linha de frente, mas a questão é, os russos, como também estão com falta de pessoal, também estão numa situação crítica, não conseguem avançar muita coisa, né? É isso daí, a grande mudança que se espera é mais para o final do ano, talvez no ano que vem, quando a Ucrânia vai ter os mobilizados dela já capacitados e mais armamento e munição que estão vindo por aí. Aí que nós vamos ver mudanças de verdade na linha de frente. Sem contar a parte da economia russa, que continua piorando sensivelmente, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre mais ameaças do Peskov, falando que Israel, sobre o ataque de Israel contra o Irã, né? Ou seja, a Rússia está abertamente se posicionando do lado do Irã, né? O eixo do mal está se consolidando. E o pior dessa questão do eixo do mal estar se consolidando, como eu falei para vocês, é que o Brasil, aparentemente, com o Lula, vai entrar do lado errado nesse eixo do mal. Olha só o que conseguiram o pessoal da cartinha da democracia aqui no Brasil. Botaram um pilantra amante de ditadura na presidência do Brasil no momento talvez mais crítico da geopolítica internacional. Se explodir uma terceira guerra mundial, o Brasil vai estar do lado errado graças ao pinguço corrupto que juravam que era um democrata e está aí apoiando o Maduro na Venezuela, apoiando os ayatolás no Irã, dizendo que é um absurdo Israel ter atingido um terrorista em Teherã e não sei o que lá. Está se consolidando o eixo do mal do mundo e o eixo do mal está com o Brasil dentro, infelizmente, devido ao pessoal da cartinha da democracia. Olha que coisa irônica no final das contas, né? Bom, tivemos uma boa notícia em termos, né? Assim, boa notícia porque, lógico, para a família dele, né? O cara estava preso, foi condenado a 16 anos de cadeia na Rússia, mas houve uma troca de prisioneiros entre Rússia, Estados Unidos e vários outros países, e ele estaria, neste momento, já vindo para Nova York, o Evan Gershkovich, que era um repórter do Wall Street Journal, que estava na Rússia cobrindo a guerra e foi preso, acusado de espionagem, né? Tá aqui a reportagem completa. Ele acabou de ser liberado lá na Rússia, e ele e também o outro cara, também um outro americano que estava lá também, o Paul Whelan, que é um marine americano que também era prisioneiro lá dos russos. A grande questão é, a gente não sabe ainda quem foi liberado para liberar esse pessoal, né? A Rússia deve ter exigido um bocado de gente, né? Bom, a gente tem a informação aqui de um sociologista russo que é de oposição, tá? Ele não está na Rússia, ele é de oposição, e ele está dizendo aqui que no próximo ano o Putin não será capaz de continuar a guerra com a Ucrânia como ele está fazendo ela agora. E ele não quer guerra de nenhum outro jeito, ele não sabe como fazer guerra de outro jeito, né? O que ele está dizendo aqui é justamente a questão da pressão econômica. Os recursos econômicos estão exauridos. A gente já falou sobre isso. A Nabiullina, que é a chefe do Banco Central russo,
já anunciou que a Rússia está com um superaquecimento econômico máximo, e como os especialistas estão apontando, a economia está no limite da sua capacidade, está sendo exaurida, não vai aguentar por mais muito tempo. O preço e a falta de carne chegam a níveis recordes, né? E está crescendo mês após mês. Cada vez menos pessoas estão dispostas a ir para a guerra. Eu estou entendendo aqui que ele está falando carne aqui no sentido de conseguir recrutas para a guerra, né? Ou seja, cada vez menos e menos pessoas estão dispostas a se alistar a ir para a guerra. Ah, mas os russos podem obrigar as pessoas a irem para a guerra. Podem obrigar, mas isso não deixa de ser cada vez mais complicado também, né? A inteligência ocidental mostra que a Rússia está ficando com poucos equipamentos militares, poucas reservas de equipamentos militares, incapazes de fazer frente às grandes perdas de tanques, infantarias, veículos blindados e coisa e tal. E depois que os Estados Unidos anunciou as sanções secundárias contra os bancos chineses, a gente falou sobre isso também, foi uma coisa que fez uma diferença muito grande. Os bancos chineses agora, se fizerem negócio com a Rússia, podem ser sancionados pelos Estados Unidos e nenhum deles quer isso. De forma que 80% das transferências de yuan para a Rússia acabaram, não passam. A Bloomberg escreve que os pagamentos entre Rússia e China são quase impossíveis agora. Isso significa que a Rússia está ficando sem recursos econômicos, artilharia, carne e armas, né? E a China não pode mais ajudar por muito tempo. Ao mesmo tempo, a ajuda do Ocidente para a Ucrânia não para e está inclusive crescendo em algumas áreas. É obviamente impossível para a Rússia ganhar essa guerra com as forças e recursos que eles têm agora, mas o Putin não consegue mudar isso de forma significativa. Ele não consegue mobilizar a sociedade para fazer uma guerra completa no estilo do Stalin ou do Hitler, e parece cada vez mais lógico que a única coisa que a Rússia poderia fazer nessa situação é buscar a paz com a Ucrânia, é buscar um acordo de paz. Porém, o Putin está blefando e tentando forçar a Ucrânia a fazer essa negociação de paz nos termos russos, né, usando desinformação em vários níveis de magnitude. Pessoas como o Viktor Orbán da Hungria, o Abramovich, que é um oligarca russo que está na Inglaterra, e várias outras pessoas e coisa e tal, mas a verdade é que a Ucrânia não vai fazer nenhum acordo neste momento, sabe que isso é impossível. A Ucrânia está insistindo no seu plano de paz de 10 passos, que o primeiro passo é a saída da Rússia da Ucrânia, né? E o que está acontecendo no final das contas é que a Rússia está entrando num buraco, está entrando numa armadilha que ela não vai ter como sair, né? Como vai ser esse colapso da Rússia é uma questão que a gente não sabe, mas que está tudo caminhando para isso, está. Estão aqui os propagandistas russos preocupadíssimos com o pacote de 500 bilhões de Land-Lease que o Trump prometeu para a Ucrânia, né? Lembra, a última expectativa deles, a última esperança deles é que o Trump ganhasse a eleição americana e acabasse com a ajuda para a Ucrânia, mas tudo indica que isso não vai acontecer, como eu avisei que não aconteceria. Os russos estão preocupadíssimos com isso porque o Trump era a última cartada que eles tinham esperança e agora eles estão vendo que nem essa cartada vai livrar eles da ruína completa, né? Bom, a gente falou sobre o ataque do pessoal do Mali lá contra o grupo Wagner, né, que acabou dizimando boa parte do grupo Wagner na África. E aqui o pessoal fez um meme muito engraçado aqui, ó, nós temos sorte de eles serem tão estúpidos, né? Que é uma frase muito dita pelos ucranianos nessa guerra, né? A gente tem sorte dos russos serem tão idiotas. E tá aqui na língua lá do Mali, eu não sei falar a língua do Mali, mas basicamente botaram aqui o negócio. Por quê? Porque a Ucrânia está ajudando o Mali nessa história. E eu torço para que façam a mesma coisa na Venezuela. E tenemos suerte de que sean tan estúpidos, né? Temos sorte de serem tão estúpidos com o pessoal do Wagner que está lá na Venezuela também, né? Não é o pessoal do Wagner, não é o grupo Wagner, tá? O grupo Wagner não existe mais, ele já encerrou. Mas é lógico, os mercenários do grupo Wagner de vez em quando aparecem usando ainda as estampas do grupo Wagner, mas não, a estrutura em si não existe mais, né? E lógico, estão fazendo isso, como eu falei no vídeo sobre a Venezuela, estão fazendo isso como uma forma de colocar medo, porque foi o grupo Wagner que permitiu que o Maduro continuasse no poder em 2017. Então esse é o recado que eles estão colocando, né? Agora, o pessoal está culpando a administração Biden. O Biden está muito condizente com o pessoal da Venezuela, está muito amiguinho do pessoal da esquerda na Venezuela, do Maduro, do Lula.
desse pessoal aqui, né? Na verdade, o Biden não quer se meter nessa confusão da América Latina. Eu acho que a essa altura do campeonato os americanos já perceberam que a América Latina é um poço de socialismo mesmo, não adianta, não tem salvação isso daqui, mas eu acho que eles estão errados, tá? Isso está mudando. Não sei se o Maduro vai continuar com isso daqui, né? E, enfim, essa é a situação lá na Venezuela. Eu estou fazendo agora vídeo sobre a Venezuela também aqui no canal Mundo em Revolução. Outra boa notícia, a Ucrânia vai receber 3,9 bilhões de dólares dos Estados Unidos de ajuda financeira. Tá? Isso aqui é ajuda financeira apenas para pagar salários de professores, bombeiros e empregados do governo. Né? Excelente notícia, isso daí é algo que está sendo necessário realmente. E a Alemanha está comprando sistemas de defesa antiaéreo norueguês, os Nomads, para mandar para a Ucrânia. Então vai ter mais um monte de sistema chegando aí. A Alemanha está comprando, quem está produzindo é a Noruega e está indo para a Ucrânia. Isso daí, mais ajuda, excelente notícia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.